A paz do Senhor, meu querido irmão, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu espero que os nossos vídeos estejam servindo de bênção para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre 3 características de uma liderança cristã. Antes, já quero te pedir, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe e nos ajude a propagar a palavra de Deus. Também eu quero te pedir para nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Amém? A falta de uma liderança sólida gera instabilidade. O período dos juízes demonstra bem isso. Se nós também passarmos pelos períodos dos reis de Judá e de Israel, veremos que aquelas lideranças fracas que foram levantadas nesses reinos, elas proporcionaram o insucesso do povo. Lideranças fracas, decadência do povo. A Bíblia ressalta a importância de termos bons líderes, mas o que é ser uma boa liderança cristã? Eu destaco aqui pelo menos 3 características de uma liderança que terá sucesso entre o povo de Deus. A primeira característica que eu destaco é liderança que se submete a Deus. A liderança que quer ter sucesso em seus ofícios, ele precisa entender que ele tem que estar submisso à vontade de Deus. Existem líderes que estão cegos pelo poder. São líderes que receberam de Deus um ofício, poderes, habilidades para exercer em favor do reino de Deus, do próximo e dos outros. Porém, eles ficam tão obcecados pelo poder que se esquecem de que sem Jesus não podem fazer nada. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Existem lideranças que ainda não compreenderam isso e pensam que agora podem fazer tudo do seu jeito, da forma que bem entender, e não reconhecem a dependência de Jesus. Um líder que não se submete a Deus é um líder que não depende de Jesus. Ele sempre irá querer tomar decisões de acordo com suas vontades e seus caprichos, sem nenhuma preocupação de pedir o direcionamento de Deus. Lembra do rei Saul? Foi ungido de Deus. Recebeu o azeite de um profeta do Senhor, de um homem de Deus, e foi ungido até sua morte. Mas esse ungido de Deus, esse homem que foi consagrado para exercer uma liderança, em um determinado momento ficou tão cego pelo poder que achou que podia fazer o que bem queria. Ora, cego e obcecado pelo poder, Saul agora queria até exercer funções sacerdotais, que não era o seu ofício, pois ele era rei. Por pensar que recebeu de Deus a incumbência de ser rei, poderia agora fazer o que bem queria, até mesmo consultar feitiçaria e fazer o que bem entendia na sua cabeça. Um líder que ficou cego pelo poder e se esqueceu que sua vida tem que estar pautada na submissão ao Senhor. E nós sabemos a história, sabemos onde Saul terminou dessa forma, arruinado, arrasado, acabado, porque foi uma liderança que começou bem, mas compreendeu que deveria agir da forma que bem queria e não se submeter ao Senhor. Lembra de Josué? Josué também foi outra grande liderança de Deus. O Senhor disse que seria com ele como foi com Moisés, e assim Deus foi com Josué, como também foi com Moisés. Josué experimentou grandes milagres de Deus, como a abertura do rio Jordão. Ora, quando enfrentou grandes inimigos, o Senhor lhe deu vitória. Quem não se lembra da muralha de Jericó, que foram por terra, e o Senhor deu vitória a Josué?
Pois bem, foi nesse contexto de grandes vitórias que Josué também começou a caminhar pela autoconfiança, já experiente, já vencedor de grandes batalhas, já um grande conquistador de Deus. Agora ele cai na autoconfiança e quando vai enfrentar uma nação menor, não consulta a Deus, não se submete a Deus, não busca a direção de Deus e pela sua autoconfiança ele é levado à derrota, ao fracasso. Ora, tem lideranças hoje assim dentro da igreja, que acreditam que porque tem experiência, porque tem muitos anos, porque aprendeu muito e agora não precisa mais se submeter a Deus, quando na verdade o bom líder cristão é aquele líder que entende que nunca, mas absolutamente nunca pode ir para a batalha sem consultar a Deus. Então, servir a Deus na liderança é se submeter à vontade e aos princípios de Deus. A segunda característica de um bom líder cristão é a dedicação. Depender de Deus não significa que Deus fará tudo sozinho. Depender de Deus não significa que não tenhamos que fazer a nossa parte. Ora, Deus por diversas vezes falou com Josué: esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor ordenava, orientava a Josué que ele se esforçasse, que ele se dedicasse. A vida de um líder é pautada pela dedicação, mas existem muitas lideranças na igreja que já se esqueceram desse princípio e estão presos ao comodismo, estão no desleixo, não se dedica mais à obra de Deus. Paulo diz que aquele que é chamado para ensinar, ele deve se dedicar ao ensino. Ora, quem é chamado para exercer liderança precisa arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, ser o primeiro na linha de frente, estar à disposição da obra de Deus e não ficar acomodado em casa com seus telejornais, com a Netflix, com o seu futebol e não se dedicar àquilo que o Senhor confiou, aquele que recebeu do Senhor o exercício da liderança. Ele precisa sim ser uma pessoa dedicada e não tratar a obra de Deus de qualquer forma, o fazer por fazer. É natural que ao longo do tempo, muitos anos trabalhando na obra de Deus, venha o cansaço, venha o desânimo, mas o Senhor fala contigo hoje: esforça-te, volta a se dedicar àquilo que o Senhor confiou em tuas mãos. Essa vida de comodismo não é o que Deus tem para ti. O líder, ele depende de Deus, mas a dependência de Deus não quer dizer que Deus fará tudo sozinho enquanto você está em frente da sua televisão ou está deitado na sua rede. Não, vai fazer aquilo que o Senhor lhe entregou com determinação, com esforço e com dedicação. Os verdadeiros líderes são aqueles que se dedicam à obra de Deus e não com comodismo. Por fim, a terceira característica de uma boa liderança é que o bom líder, ele reconhece o valor dos seus liderados. Perceba que Jesus, quando foi escolher os seus 12 discípulos, aqueles que estariam mais próximos para dar prosseguimento ao reino de Deus na terra, porque Jesus já sabia que ia vir à terra, mas que retornaria ao Pai, que sua obra deveria continuar através dos seus discípulos. São esses discípulos que Jesus escolhe, cheios de defeitos, cheios de falhas. Mas Jesus reconhecia o valor que cada discípulo tinha. O líder reconhece o valor do seu liderado. O líder tem todo o poder em suas mãos. Jesus tem todo o poder em suas mãos, poderia fazer tudo sozinho. Mas Jesus reconheceu que poderia confiar nos seus liderados, mesmo cheio de falhas, mesmo cheio de defeitos,
mas o Senhor, um bom líder, ele sabe como moldar o seu liderado. O mestre sabe como modelar o seu discípulo. O líder não é soberbo, o líder não acha que por ter o poder em suas mãos, ele vai agir de uma maneira autoritária, de uma forma que vai querer fazer tudo sozinho e ninguém sabe fazer nada. O bom líder reconhece o valor dos seus liderados, porque sabe que para estar onde está, no patamar que está de liderança, ele precisa de liderado. O que é o líder sem os seus liderados? Então, quer ser um bom líder? Reconheça o valor dos seus liderados. Saibam que mesmo com limitações, com fragilidades, com defeitos, pode vasculhar, ele tem algum valor que pode ser explorado, ele tem alguma virtude que pode ser utilizada para uma finalidade na obra de Deus. Então não despreze os seus liderados. Não ache que por ser o líder só você sabe e os liderados não sabem de nada. Não, confie nos seus liderados. Se aproprie dos seus liderados para, junto com os seus liderados, fazer uma grande obra para Deus, porque o bom líder, ele reconhece o valor do seu liderado. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida. Seja um líder que está na presença de Deus, que tem força de vontade, determinação. Seja um líder que respeita e que valoriza os seus liderados, e você verá o que Deus fará através da sua vida. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, ativa o sininho todas para que sempre que postarmos algum vídeo, você seja notificado pelo YouTube. Também quero te pedir para nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, em nome de Jesus.